Que legal, que bom dia mais gostoso, mais cheio de fé, não é? Então, estava eu aqui no mês passado, eu que venho sempre no último domingo do mês, e o nosso amigo Robson, que eu não vi ele aqui, fez uma prece de Bezerra de Menezes e me disse assim: olha, Marcos, a gente fala tanto de Bezerra de Menezes, mas tem gente que não conhece Bezerra de Menezes. Você pode falar no mês que vem, quando você retornar? Você olha, ok, adorei a sugestão. Então hoje nós vamos falar desse espírito chamado médico dos pobres, que é Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele nasceu em 1831, na cidade de Ceará, lá no Ceará, no estado de Ceará, e desde muito novo ele começou ele era muito inteligente, então ali na escola ele se despontava, mas ele era muito pobre. Então Bezerra de Menezes, muito inteligente, mas sem muitos recursos, começou ali na escola, aprendia com facilidades e viu que sua vocação era ser médico. E naquela época, na cidade dele, não tinha uma faculdade de medicina. E ele, com a sua pobreza, os pais fizeram um esforço danado e ele foi para o Rio de Janeiro, onde foi fazer o curso de medicina quando da sua juventude. Chegando lá no Rio de Janeiro, as condições financeiras também não eram boas, mas ele sempre firme no propósito de ser médico, porque esse era o dom que Deus havia lhe dado, e ele tinha todas as condições ali para o sacerdócio da medicina, como ele dizia. Ele então, na faculdade de medicina, passa por dificuldades, ele dava aula ali para tentar se manter, e teve um dia que ele estava atrasado no aluguel. Quem nunca esteve atrasado em aluguel, né? Quem nunca teve dificuldades para morar aqui, né? Não é fácil, né, gente? Morar, a gente tem que pagar para morar. E muitas vezes a gente atrasa porque o salário não dá, porque a gente precisa comer primeiro para depois pagar. E Bezerra de Menezes, esse espírito que eu trouxe hoje aqui, muito mais do que você saber a história dele, é você tentar se iluminar com ele, tirar exemplos da vida dele, tá? E ele, como todos nós, tinha dificuldades. E ele estava numa situação, na época, ele precisava de 50 mil réis, que era a moeda da época, para poder pagar esse aluguel, e não tinha. Estava muito ansioso, muita dificuldade, os pais longe, sozinho na cidade do Rio de Janeiro, e ele então ora, olha aí, olha o exemplo. Na dificuldade, gente, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Você tem que orar. Não se esqueça que Deus está por você. Deus te acompanha a todo tempo. Peça aos Espíritos. Peça a Bezerra de Menezes. Porque Ele sabe das agruras que você passa, porque quando Ele aqui esteve na terra, Ele também passou por dificuldades. E Ele então, precisando de 50 mil réis para pagar o seu aluguel, porque senão Ele seria despejado. Ele ora a Deus: Deus, eu preciso pagar esse aluguel, porque senão vou ser despejado. E aí, passou um tempo, bate à porta dele um jovem. Bezerra de Menezes fala: mas quem é? Não estou esperando ninguém. Mal conheço as pessoas aqui. E bateu a porta, e Bezerra de Menezes então abre a porta, era o jovem. Um jovem de uma classe abastada, ele viu pelas vestimentas, até achou que fosse um engano. E o jovem então disse: olha, doutor Bezerra, eu preciso de aulas de matemática. Eu recebi a mesada do meu pai hoje e eu quero aulas de matemática, porque senão vou ser reprovado. E Bezerra de Menezes disse: não, mas matemática é a matéria que eu menos sei. Não sou bom em matemática. Afinal, ele fazia medicina, né? Talvez fosse bom em biologia, em química, mas em matemática
E ele falou, e ele foi honesto, eu não sou muito bom em matemática, procura outro professor. E ele disse, não, mas eu quero o senhor. Eu quero o senhor como meu professor. E ele disse, olha, mas eu preciso pelo menos um tempinho para me preparar para te dar essas aulas. Me dá um tempo para preparar, aí você retorna aqui. Me dá aí mais ou menos uns 15 dias para eu me preparar. E aí ele disse assim, tudo bem, eu te dou o seu prazo. Mas eu já vou deixar pagas as aulas. Porque meu pai me pagou mesada hoje e eu vou gastar. Então, e o Bezerra de Menezes, não, você me paga, precisando, né? Precisando muito, mas muito honesto. Não, você me paga quando eu te der a aula. Não, Bezerra, deixa eu te pagar agora. E o Bezerra de Menezes por dentro, nossa, eu estou precisando tanto de um dinheiro. Falou, então tá, deixa aqui. Qual não foi a surpresa de Bezerra de Menezes quando o jovem tira 50 mil réis, exatamente a quantidade de dinheiro que ele precisava para pagar o seu aluguel, e deixa com ele os 50 mil réis. Ele então pôde pagar o aluguel, suas despesas, né? E o mais interessante é que ele se prepara para dar as aulas, e esse jovem aluno jamais voltou para ter as aulas. O que indica que esse jovem aluno era um espírito que veio ajudar Bezerra de Menezes nas suas dificuldades. O que a gente tira daí? A gente tira daí que a gente tem que ter fé e tem que orar, mesmo para pedir dinheiro. Deus está aí para atender as suas necessidades. O problema é que a gente não pede, ou a gente se esquece de pedir, ou acha que não vai adiantar nada pedir. Quantos de nós, nas dificuldades, não olham, não, vou rezar, não, porque isso não adianta. Esse pensamento nunca é bom. Então, creia. Porque se você não crê, se você não tiver fé, quem vai ter? Quem vai ter? O que tem de gente para falar para você que não vai adiantar nada você rezar, não está escrito no gibi. Então, tenha na sua consciência, e aqui neste domingo é para isso. Ore, orai e vigiai, já dizia Jesus. Orai, batei à porta que ela vai se abrir. Agora, se você não bater na porta, ela não se abre. O que Jesus está dizendo? Pede. Porque se você não pedir, não tem como se abrir uma porta. Eu estou em dificuldade. Peça por um emprego. Vai vir aquele pensamento obsessor. Não adianta nada. Não dá certo. Você sabe que você não passou. Você vai na entrevista, não vai dar certo. Esse pensamento tem. Né? Eu estou precisando de um alimento, eu vou pedir para alguém. Aí vem aquele pensamento. Não, pede não, a pessoa não vai nem te dar moral. Esse pensamento ruim é que você não pode ter. Está precisando? Revista-se de humildade e peça. Batei a porta e ela se abrirá. Para qualquer coisa, não tenha vergonha de Jesus, de Deus. Ele é seu Pai. Ok? Então, Bezerra vem nos dar essas orientações. E aí, Bezerra se forma médico. E começa então o seu sacerdócio. E tem uma frase muito bonita que eu não tenho de cor, mas que quer dizer isso. Ele diz, olha, o verdadeiro médico é aquele que não tem horário de almoço. Ele não se incomoda em interromper o almoço. Ele está almoçando, jantando. Alguém bate na porta dele, porque na época de Bezerra não tinha celular. Bate na porta dele, ele interrompe o almoço e vai atender. O verdadeiro médico é aquele que não pergunta se é longe ou perto o local onde o paciente está. Porque na época de Bezerra, batia na porta dele e falava, meu filho está precisando da ajuda médica. Ele não tem que perguntar onde é que é, pertinho aqui, ou é lá na fazenda, longe, porque se eu na fazenda eu não vou não. Não, o médico nem pergunta isso, ele vai. Esse é o verdadeiro médico. Infelizes daqueles médicos que utilizam da profissão apenas e tão somente como mercadoria para fazer dinheiro, disse Bezerra de Menezes.
O médico é muito mais do que isso. O médico tem que ser humano. O médico tem que ser bondoso, caridoso, atender as pessoas sem pensar apenas e tão somente no que vai ganhar. Estamos muito distantes dessa medicina, né? Muito distantes. Numa medicina hoje, que na maioria dos casos você chega, a pessoa nem te encosta. Te olha, fala, vai fazer exame. Uma medicina que a pessoa tem meio nojo de você. Ai, fique longe. Só fala aí, nem te ouve muito também. Então, cadê essa medicina pregada por Bezerra de Menezes, o médico dos pobres? Gente, Bezerra de Menezes tirava do bolso dele para dar remédio para as pessoas. Porque não adianta ele receitar, você precisa tomar isso. E aí, a pessoa não tem o dinheiro para tomar. Tem um caso que eu acho muito bonito, tem até um filme, gente. O filme está no YouTube de graça, Bezerra de Menezes. Essa parte está no filme. A mãe traz seu filhinho doente, e Bezerra de Menezes então o atende e prescreve. Olha, ele precisa tomar isso, isso e isso. E a mãe fala assim, doutor, eu não tenho dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar esses remédios. Bezerra de Menezes vai no bolso dele, não tem, ele já tinha dado. Aí a única coisa que ele tinha era um anel de formatura. Ele tirou o anel de formatura e entregou para a mãe. Falou assim, pode comprar, vai na farmácia e dá meu anel que você vai conseguir o remédio. A mãe fala, meu Deus, é seu anel de formatura. Ele fala, o que vai adiantar esse anel se eu não puder ajudar seu filho? E deu o anel para ela. Ora, que medicina! Olha isso! Isso vai para o podcast. Isso vai para o YouTube. Tomara que muitos médicos estejam me ouvindo. Para repensar o que está sendo feito na medicina hoje. Medicina é um sacerdócio. Ah, mas eu quero fazer medicina para ganhar dinheiro. Não é um bom pensamento. Você está ali para ajudar as pessoas. E esses exemplos é que eu estou te passando. Abnegados os médicos que conseguem doar um dia da semana para atender as pessoas mais carentes. Não estou falando para o médico não ganhar. Estou falando para o médico fazer bondade, fazer o bem, que é outra coisa que Bezerra prega. Façamos o bem. Você na sua vida tem feito o bem? Se a morte chegar aqui hoje e disser a você, na sua frente, chega só para você, não tem esse povo todo aqui não, é só para você. E fala assim, me dê um motivo para eu não te levar. Qual vai ser o motivo? Qual vai ser o seu argumento para ficar aqui mais um tempo? Pensa nisso. O que você vai falar para a morte? Fala, morte, espera aí. Eu estou fazendo bondade, eu estou fazendo caridade, me segura aqui na terra um pouquinho. O que você vai dizer a ela? Você fala, nada, eu não tenho nada a dizer. Então é hora de você começar a pensar no que dizer. Bezerra de Menezes morre, falece, porque todos falecem, todos desencarnam um dia. Ele falece e é recebido no plano espiritual por ninguém mais, ninguém menos do que Celina, uma mensageira de Maria de Nazaré. Celina, que é retratada nos livros aí de Chico Xavier, Emmanuel, chega para Bezerra de Menezes e diz, olha, vem cá, você está no plano espiritual. Ele então, porque toda passagem da nossa vida material para a vida espiritual é um momento de turbulência. Ele então chega no plano espiritual, é informado por Celina, ele, nossa, Celina, você aqui, vem me receber, a mensageira de Maria, vim te receber, agora você vai receber uma homenagem, e leva ele, e tem um monte de espíritos ali, que ele não conhece, todos balançando as mãos para ele, chorando, e ele diz, mas eu não conheço ninguém, quem são essas pessoas? Ela diz, são pessoas que você ajudou com suas orações, com
com a propagação do Espiritismo, porque Bezerra de Menezes conhece o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos de Kardec, começa a propagar, funda até a casas espíritas. E ele ajuda as pessoas, e aquelas pessoas estão todas ali agradecendo. Mais adiante, depois que ele estava no plano espiritual, há mais de 50 anos, depois do falecimento dele, Celina retorna e diz: Bezerra, Maria manda uma mensagem para você. Ela diz que você pode ir para planos mais avançados, porque há muitas moradas na casa de meu pai, no caso do meu filho, e você pode ir para planos mais avançados. Por exemplo, Júpiter. Júpiter é o plano espiritual mais avançado que nós temos, que conhecemos, segundo a Revista Espírita de Allan Kardec. Você pode ir para Júpiter. Lá em Júpiter está Mozart, está os grandes, só intelectuais. E aí Bezerra diz assim: agradeça, Celina, mande um recado para Maria, agradeça a ela. Mas enquanto houver uma lágrima na terra, eu gostaria de pedir a permissão de Maria para eu ficar junto com os terráqueos, que eu fique junto com a humanidade para secar todas as lágrimas. E Celina vai, volta em poucos minutos e diz a ele assim: tudo bem, Maria te concedeu, isso você pode ficar. Quer dizer, imagine se fosse você, se fôssemos nós, recebendo uma mensagem dessa lá no plano espiritual. Oh, você pode evoluir, você pode ir lá para Júpiter. Você pode ir para um lugar muito melhor. Será que a gente ia falar, beleza, vamos mesmo? Ou será que a gente ia falar assim, nós vamos ficar para ajudar o povo da humanidade, essas pessoas ignorantes, que preferem ouvir o mal do que ouvir o bem, que preferem a maldade à bondade, que dão muito mais moral para fofocas do que para palavras do Evangelho, que dão muito mais moral para TikTok do que para a Bíblia. Né? Então, ele foi um abnegado, disse: não, eu vou ficar na terra, eu vou secar as lágrimas de todos. Então, se ele está aqui, por autorização de Maria, está aí mais um nome para você pedir as coisas. Ele é um médico. Você está doente? Você já pediu? Eu já pedi para um monte de gente, para um monte de espírito. Pede agora para Bezerra. Pede para Adolfo Bezerra de Menezes: doutor, cura as minhas chagas. Doutor, ajuda-me a ficar bom, a curar da minha doença. Outra coisa que Bezerra de Menezes nos diz é: para de ficar pensando só na sua doença. Tem gente que fica doente e só pensa nisso. Só pensa nisso. Eu estou doente. A vida dela inteira fica em volta da doença. Está errado. Você tem que pensar em outras coisas. Vai fazer outras coisas. Para de viver a sua doença. Tem gente que fica doente, vai lá no Dr. Google e fica lá: qual que é esse sintoma? Um sintoma é uma dorzinha. O cara, eu estou com essa dorzinha. Deixa eu ver na minha doença que o médico falou que eu tenho. Nossa, no Google falou que tem isso, deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho. E aí fica só alimentando. Não. Para com isso. Muda o foco. Porque se a gente põe o foco na doença, a gente só pensa nisso. E quando a gente só pensa nisso, a gente atrai mais coisas. A gente tem que pensar em coisas boas, tem que diversificar. A doença é um aviso da espiritualidade para algo que está errado em você. O que eu fiz que me trouxe esse problema? O que eu sofri que me trouxe a esse momento? Entenda e siga. Mas minha doença é para sempre. Ok. Não fique pensando só nela. Eu sou diabético, eu sei que eu vou ficar para sempre com isso. Deixa eu ficar vendo a minha taxa, só vou pensar na taxa. É isso aqui, sua taxa vai dar sempre alta. Porque é cabeça, é mente. Olha, a nossa mente tem um poder violento. Ficar pensando em doença atrai doença. Está doente? Controla a diabetes, toma um remédio que o médico falar e para de ficar na internet olhando tudo sobre diabetes. Você vai virar, todo mundo te cumprimenta e fala: e aí, como é que você está? Eu estou com diabetes. Por quê? Se a única coisa que você faz é pensar nisso.
Sabe? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, tudo controlado, vamos seguir em frente. Está controlado. Joga para as suas células que a diabetes está controlada. Está tomando remédio que o médico te prescreveu. Está controlado. Agora ficar assim, nossa senhora, não está controlada, esse trem vai descontrolar. Você está jogando, as suas células absorvem isso. Amigos, parem de jogar coisa ruim para sua célula. Ela vai absorver. Eu falo sempre das plantas que fizeram uma pesquisa, fizeram 2 plantas iguais, numa sala igual essa aqui, e combinaram. Então uma planta nesse canto e a outra planta no outro extremo. Combinaram com metade da turma aqui, ó. Vamos xingar aquela planta lá e a outra metade vai homenagear essa planta, vai falar coisa boa para essa planta. Passou um mês, a planta que foi xingada estava murcha e a planta que foi elogiada estava bonita. A mesma planta, não é? Então, você não pode ser a planta murcha, você tem que ser a planta frondosa e você tem que jogar para suas células isso. Até a água, se você olhar as moléculas da água, quando você fala muito mal, sua vibração é negativa, já fizeram essa pesquisa, estou falando de ciência, as moléculas da água mudam. Se você faz coisa boa, a molécula da água fica boa. Eu não tomo água na casa de qualquer pessoa. Porque se essa casa tiver uma vibração ruim, você vai tomar essa água. Então, é fundamental você ter boas vibrações. Outra coisa, você fala Bezerra de Menezes, então, ainda não encarnou. Bezerra de Menezes é um espírito que está aqui para te ajudar. E quem foi Bezerra de Menezes? Qual foi a reencarnação de Bezerra de Menezes? Aí eu vou voltar aqui na Bíblia. Vou entrar aqui na Bíblia, em Lucas 19. Escuta essa história. Bezerra de Menezes foi Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Vou ler para você. Entrando na cidade, atravessava Jericó. Jesus estava entrando na cidade. E eis que um homem chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa do povo, porque era pequeno na estatura. Ele era cobrador de impostos. Zaqueu cobrava impostos. Naquela época era pesado isso, né? Zaqueu ficava cobrando imposto das pessoas. Imagina, pagar imposto é difícil, já está em necessidade. E ele cobrava. E ele queria ouvir, ele estava ouvindo muito sobre Jesus, e falou, quem que é esse Jesus? Só que ele era baixinho, e o povo estava em volta de Jesus, ele não conseguia ver Jesus. E correndo adiante, subiu em uma árvore, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. Então ele subiu na árvore, gente. Ele era baixinho, não conseguia ver Jesus, subiu na árvore. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele. E Jesus foi passando. Olhou para a árvore, tinha um homem lá na árvore, o Zaqueu. E ele disse, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Então olha só Jesus, hein? Jesus andando, imagina, povão em volta dele, ele para, olha para cima, está lá o Zaqueu na árvore, e fala, desce aí. Desce ele, eu? Você mesmo, está aí na árvore. Falou, como é que você me viu? Desce. Porque hoje eu vou dormir na sua casa. Eu, Jesus, vou para sua casa. Imagina se Jesus fala para você assim, eu vou lá para sua casa hoje. O que você faz? Fala, nossa, Jesus vai lá para casa. Eu nem casa tenho. Opa, onde você está? Na sua palafita. Você dorme em algum lugar. Jesus vai para lá. O que você vai fazer? Você fala, não, eu vou tremer. Eu não sei o que eu faço. Sirvo um pão de queijo, café, uma água. O que eu faço? E Jesus falou que ia para a casa dele. Ele apresentando-se, desceu, apressou-se e desceu, né? E o hospedou Jesus. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi pernoitar com o pecador. O povão começou a falar, uai, Jesus vai para a casa do pecador? Jesus vai para a casa desse cara que cobrava impostos?
ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Na hora ele falou: eu vou dar metade das minhas coisas aos pobres. E se eu extorqui, se eu tirei dinheiro de alguém, vou devolver em quádruplo. Olha que a única coisa que Zaqueu tinha para fazer, ele era rico, ele falou: olha, eu dou metade, tudo que eu tenho para os pobres, e se eu tirei, amealhei, extorqui, roubei alguma coisa de alguém, eu devolvo para esse alguém em quádruplo. Disse Jesus a ele: hoje houve a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio para salvar os perdidos, veio para ajudar os doentes. Olha a grandeza de Jesus, o cara era um cobrador de impostos, um pecador. Ao invés dele ignorar porque ele estava na árvore, vou nem ver esse cara, como muita gente faz. Falou: desce aí, eu vou na sua casa hoje. E ele mudou essa pessoa que antes era rica, gostava de dinheiro, do vil metal, do bem material, agora fala assim: vou doar metade, e se eu roubei de alguém, eu vou doar em quádruplo. Essa pessoa que foi salva por Jesus, porque tirou dele o egoísmo, porque quem tem muito dinheiro, gosta do dinheiro, avaro, é só meu, tirou dele isso, e esse espírito, chamado Zaqueu, é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que passou dificuldade na sua encarnação, que precisou de dinheiro para pagar aluguel, mas que não foi abandonado por Jesus. Como não foi abandonado quando ele era pecador. Então, se você é pecador, seja em qual área for, saiba que se você mudar interiormente, como Zaqueu fez, mudou na pior coisa que ele era, avaro, mão de vaca, suvina. Muda o que você é internamente, você será salvo. Esse é o momento. Mas eu já tenho 80 anos, já fui assim a vida toda, eu vou ser salvo. Vai! É tempo! É hora! Eu sou de mal com meus familiares. É tempo de mudar. Você já se auto-perdoou? Você já se perdoou a si mesmo? Não estou nem falando de perdoar o outro, não. Você já perdoou a si próprio? Para de ficar remoendo remorso. Para de ficar remoendo, raiva de outras pessoas. Se perdoa. Mas o fulano me fez mal. Eu quero mal para ele porque ele me fez mal. Para com isso, você está se envenenando. O cara que te fez mal, às vezes nem está lembrando que você existe, e você lembra dele todo dia. Eu quero mal dele porque ele me fez mal. Para com isso, você está se matando. As suas células estão vibrando negativamente, e você vai ficar doente, e o cara que te fez mal vai ficar bom. Tá bem. Ele não pensa. Se auto-perdoa. Se você xingou alguém, se você brigou com seu familiar, se auto-perdoa. Faz isso por você. É hora. Bezerra de Menezes, então, era Zaqueu, veio com outras encarnações, como Quinto Varo, e aí é uma outra palestra que nós vamos falar de Ave Cristo, que é um livro de Emmanuel, lindo, que no meu canal eu já fiz a resenha, quem tiver acesso ao YouTube, está lá, Ave Cristo, por Marcos Rosa, você vai ver a história. Bezerra de Menezes é esse espírito que está vindo aqui para nos salvar. E essa última encarnação com Bezerra de Menezes, quem chamou ele foi Ismael, está lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael, um grande espírito, chama a pleiade de espíritos e diz assim: olha, é hora da gente transplantar o Evangelho que estava lá no Oriente Médio, que está tendo muita briga lá, porque o Evangelho estava lá, Jesus nasceu, foi lá no Oriente Médio. Está tendo muita briga, ainda está até hoje, por causa da guerra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos transplantar. O que é transplantar? Quando você vai transplantar uma planta, você tira a planta com raiz e tudo,
de um lugar, de um vaso, e vou transplantar ela para um terreno maior. Quem nunca fez isso? Você planta a plantinha, fica grande, lá naquela cumbuquinha de manteiga, aí você tira a árvorezinha e coloca num terreno maior. Então, o que Ismael propôs a pedido aí de Jesus? Vamos tirar o evangelho que estava plantado lá no Oriente Médio, mas eles estão nos decepcionando muito, e vamos trazer para onde? Para o Brasil. E chamam a pleide de espíritos, dentre eles Bezerra de Menezes, e fala: Bezerra de Menezes, você foi Zaqueu, você já foi Quinto Varo, você já foi Matias, agora você vem como Bezerra de Menezes, você vai ajudar aquele povo lá. Foi quando em 1831 vem Bezerra de Menezes para cá, para nos ajudar. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele diz assim, olha, um lugar no mundo para os pobres, presta atenção nisso, Bezerra de Menezes, um lugar no mundo para os pobres, para os pecadores, para os desamparados, para os perdidos, para os de coração despedaçado. Vê se você é um desses. Vou falar de novo. Para os pobres, para os pecadores, para os desesperados, para os perdidos, para os de coração despedaçado. Seu filho te abandonou, sua esposa ou esposo te abandonou, seu coração está despedaçado. Bezerra de Menezes tem que ser chamado por você. Para os infelizes, para os trôpegos, para os injustiçados, para os arrependidos. Você está arrependido? Para todos os sem lugar em nossa sociedade. Você se sente invisível na sociedade? Bezerra de Menezes está por você. Mas que nos braços de Jesus encontrariam novamente refúgio, paz e recuperação. Esse sonho e propósitos alimentam a alma de Bezerra de Menezes. Você tem o sonho de melhorar, de terminar sua infelicidade, seu desespero, que seu coração se restabeleça, que você possa ser um pouco mais feliz? Clame por Bezerra de Menezes. E para encerrar, espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Ajude alguém, ajude as pessoas. É a única coisa que Bezerra de Menezes te pede. Ajude, ele vai te ajudar. Ajude também. Você, mas eu não tenho como ajudar ninguém. Tem como ajudar sim. Dando um bom dia a alguém, se auto-perdoando, perdoando alguém. Se a sombra nos envolve, presta atenção nisso. Você está envolvido pelas sombras, parece que essa sala está cheia de fumaça escura e você não consegue enxergar nada. Vai para você. Se a sombra te envolve, acenda a luz da oração por dentro de você. Está envolvido nas sombras? Sabe aquela velhinha? Aquela velhinha, aquela luzinha é a oração. Vamos orar? Te conclamo a orar comigo hoje. Pode ser eu, né? Doutor Bezerra de Menezes, sei que o Senhor está aqui hoje. Muitos não te conheciam, ou só te conheciam pelo nome. Sua presença é clara, luz e dia, nos sentimentos que nos permeiam o coração. Tem muita gente aqui precisando do Senhor e eu acho que já estão até te pedindo. Dê conforto ao coração dessas pessoas. Dê conforto aos nossos corações. Ampara-nos com a sua luz. Ampara-nos com a sua bondade. Nos dê aquela luzinha da oração como grande farol de mudança das nossas vidas
pecadoras. Vivemos em pecado, mas é sempre tempo de fazer uma reforma interior. Que esse pecado fique para trás, seja ele qual for. E que daqui para frente a gente possa, com essa luzinha chamada oração, fazer com que essa névoa escura fique cada vez mais rarefeita e que a gente possa então começar a ver a beleza deste mundo e descortinar a nossa verdadeira missão na terra. Estamos de mãos dadas com o senhor Dr. Bezerra, que as nossas doenças sejam curadas, amenizadas, ou sequer, ou ao menos entendidas. E que a gente saia dessa reunião de hoje com a alma lavada, com os pecados todos jogados para trás. Sigamos em frente com Bezerra de Menezes, a manter essa vela acesa que a cada dia mais vai iluminar os nossos caminhos. Oração, oração, oração. Amém. Assim seja.